coração está sobrecarregado de pequeninos ressentimentos. Passar por uma prova ou uma expiação é algo desafiador. 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 E eu fico hoje pensando por quê? Não é tanto passar pela expiação ou pela prova. Que às vezes você passa bem. Nossa, meu Deus, passei. Tá uns roxos aqui. Estou bem andando ainda de muleta, mas consegui passar. O problema não é esse. São os traumas que você mantém e cultiva depois de ter passado por uma expiação e por uma prova. Por exemplo, uma revolta sutil, uma tristeza sutil, um desânimo que você não sabe explicar por quê. Então, ao longo do desenrolar da sua vida, vai juntando, porque é igual, é assim, você vai fazer lá um molho de tomate, né? Então você coloca lá o tomate, o salzinho, aí você coloca uma pitada de açúcar ou de bicarbonato. Para quê? Para diminuir a acidez do tomate. Não é assim? Para fazer o molho? Uma pitada. Então você vai assim, é uma pitadinha de tristeza, uma pitadinha de desânimo, uma pitadinha de revolta. Daqui a pouco, de pitadinha em pitadinha, o negócio já virou 3 quilos, 4, 5, 1 tonelada. E você agora já começa a perceber que é uma criatura amarga. A amargura tomou conta do seu coração. Então acumulou um tanto de amargura e se tornou amargo. Uma amargura que vem de pitadas. Pitadinha. É uma tristezazinha aqui, um ressentimento ali. Então os Espíritos dizem: purificai o coração. Vai para a prece, vai pedir o contato com os Espíritos superiores? Faz o seguinte: dá um banho demorado no coração. Por quê? Você escova dente todo dia? Espero que sim. Tomara. Pelo menos uma vez no dia você passa um fio dental, se Deus quiser. Toma banho pelo menos uma vez no dia. Então, todo esse cuidado com um corpo que vai morrer. Que dirá os cuidados que o espírito, que o sentimento exige? Todo dia você tem que passar um fio dental. Escovar o dente do coração. Dar um banho. Para tirar pequenas sujeiras do caminho que vão se acumulando. Então está aqui: purificai os vossos corações. Não consintais que nele demore qualquer pensamento mudando ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. E existem coisas na vida da gente que a gente ainda não deu o devido valor.
há situações tão importantes para as quais a gente ainda não se antenou. Uma dessas coisas é esse vício terrível de guardarmos lixo na alma, guardarmos mágoa, nos sentirmos ofendidos com o que as pessoas dizem sobre nós, fazem conosco. Para esse problema, o grande antídoto é o que a gente chama de perdão. Essa palavra parece ter ficado démodé, parece ter caído de moda, porque vivemos em épocas em que pouca gente pensa em perdoar. Afinal de contas, se fulano fez isso comigo, tem que pagar. Outros gritam que querem justiça, mas falam em justiça com uma inflexão de voz e com trismos faciais, com rictos bucais, que em verdade é um desejo de vingança. Não é propriamente desejo de justiça. Até chegarmos àqueles que desejam e fazem a chamada justiça pelas próprias mãos. Se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Porque o perdão beneficia fundamentalmente não a pessoa que o recebe, mas a criatura que o oferece. Normalmente, os indivíduos que são perdoados não estão liberados da própria culpa. São perdoados, mas não limpos. Aqueles contra quem erraram são capazes de perdoá-los, mas eles que cometeram o erro ainda continuam carregando em si o peso do erro. Mas é tão importante perdoar. Nós podemos mesmo observar que a criatura que tem dificuldades para perdoar os outros também é aquela criatura que não se perdoa a si mesma. E a criatura que não se perdoa a si mesma não é a criatura mais justa, é a mais orgulhosa. Ela imagina que jamais poderia ter praticado aquele desatino, jamais poderia ter cometido aquele delito, nunca poderia ter errado. Para elas, o problema não é ter errado, é ter alguém tomado conhecimento do seu erro. Bem comportamento vitoriano, quando não era problema cometer desatinos. O grande problema do período vitoriano era os outros saberem do desatino cometido por nós. Quando nós paramos para pensar nisto, nos damos conta de que o perdão resolveria tudo isto. Mas de onde é que vem esse termo aparentemente defasado? De onde é que nasce essa ideia de perdoar? Perdoar vem de uma expressão latina, per mais donare. Per é um prefixo que quer dizer além de. E donare é doar. Quando juntamos per mais donare, juntamos e forjamos a expressão doar além, dar um pouco mais. E se nós prestarmos atenção no Evangelho, o tempo inteiro Jesus Cristo nos fez essa proposta, para doar sempre um pouco mais. O evangelista Lucas chega a dizer que se sentia um servo infiel por ter feito somente o que era do seu dever. Porque a ideia de Jesus era da importância de darmos sempre um pouco mais. Perdonare, doar além. E é por isso que, quando nós perdoamos, nos sentimos felicitados pelo ato do perdão. Nos sentimos bem pelo ato do perdão. Nos sentimos leves ao perdoar alguém. Mas a criatura perdoada continua carregando o peso do seu deslate, do seu deslize, do seu equívoco, do seu erro. Daí, se nós quisermos nos libertar das criaturas que erraram contra nós, temos a fórmula mágica ensinada pelo Evangelho do Cristo. Perdão.
O perdão é o remédio santo. É graças a essa capacidade de perdoar que nós avançamos mundo afora com o coração limpo, sem guardar lixo dentro dele. Naturalmente, quando pensamos nessa questão do perdão, da limpeza da alma, da tranquilidade consciencial, devemos imaginar quantos indivíduos dos quais precisamos que nos perdoem. Quantas são as pessoas das quais esperamos um gesto de perdão? É verdade, porque nós erramos contra tanta gente no cotidiano. Uma ingratidão aqui, uma palavra áspera ali, um gesto indevido acolá, uma intriga, uma maledicência, um tititi que forjamos. Então, quando a consciência cai em si, nós começamos a pensar como seria bom se aquelas pessoas contra as quais agimos nos pudessem perdoar. O perdão, de fato, é o remédio santo. Quando pensamos no perdão dessa forma, como um remédio santo, nos damos conta de que Jesus Cristo, conforme dissemos em vários momentos, nos chamou a atenção para essa capacidade de darmos um pouco mais. Há um dos seus ensinos notáveis, como todos os outros, que nos chama a atenção para o seguinte: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Quando nós pensamos nesse ensinamento de Cristo, o que é isto? Se alguém nos bate numa face e nós oferecemos a outra, essa é a mensagem do perdão. Nós damos um pouco mais. A outra face não é o outro lado do rosto, é a face interna. Quando alguém nos agride de fora para dentro, nós apresentamos a face que temos de dentro para fora. A nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de entender. Daí, como fica lógico, como fica bonito o ensinamento de Jesus. Mas continuou ele a dizer no mesmo ensino: se alguém te pedir caminhar 1000 passos, caminha outros 1000, caminha 2000. A mensagem da tolerância, da compreensão. Se alguém nos pediu, através dos seus atos, um gesto de tolerância, que a gente tolere um pouco mais, que a gente compreenda um pouco mais, seja indulgente um pouco mais, é o perdão. Sempre que nós doamos além, sempre que doamos um pouco mais, estamos perdoando. Há pessoas que são tão incrivelmente chatas, complicadas, difíceis para a vida da gente, e nós vamos nos exercitando na prática de compreendê-las, de suportá-las mesmo, de tolerá-las. E isto se chama perdão. Dar além. Mas Jesus Cristo nos diz na sequência desse ensinamento: se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Vejamos que a ideia do ensinamento é dar um pouco mais. Porque quando nós aprendemos a doar um pouco mais de nós, estamos fazendo um esforço íntimo. Ainda não são essas atitudes em nós espontâneas. Temos que começar a agir disciplinarmente. Fazer assim porque é assim que tem que ser. É isso que a lei divina me propõe. É desse modo que eu devo ser. Começamos, como nos ensina o Espírito André Luiz, fazendo as coisas por obrigação. Depois começamos a fazê-las por hábito. Até que, depois da obrigação, depois do hábito, elas se nos tornem atitudes espontâneas. Ninguém espere que de repente começou a perdoar, de repente já tem o coração aberto para o perdão. Não, não espere. Ainda somos muito limitados em nossa evolução espiritual. Para isso precisamos começar cedo a fazer as longas caminhadas.
Se o perdão é para nós uma coisa complicada de realizar, comecemos agora a desculpar, a tolerar, a suportar. E gradativamente essas virtudes vão se tornando de tal modo eficazes em nós que vão nos convertendo em pessoas leves, pessoas muito soft, capazes de perdoar sem fazer força. Todas as criaturas que perdoam sem fazer força ou sem fazer esforços são aquelas que começaram um dia a perdoar chorando de raiva. Eu vou perdoar porque eu sei que eu preciso. O coração ainda estava arranhando, o coração ainda estava acidificado, mas elas começaram por não revidar, por segurar a língua, por segurar as mãos, por não revidar. Já era um gesto inicial do perdão. Porque nós aprendemos no Evangelho que podemos cometer erros por pensamentos, por palavras e por atos. Às vezes só pensamos. Já é uma evolução. Outras vezes pensamos e a língua não cabe na boca e falamos. Até que outros falam depois de terem pensado e acabam por cometer o desatino. Nós vamos fazer o contrário. Vamos começar a desarmar essa bomba. Primeiro, não revidamos. Depois, sequer falamos. Até o momento em que não alimentemos no pensamento outra coisa que não seja o dar de nós um pouco mais. Perdoar é perdoar-se. Jamais conseguimos perdoar o mau gesto de alguém, o erro de alguém, se não conseguimos perdoar a nós próprios. Somente a partir da prática do auto-perdão, quando nos compenetremos de que não somos pessoas infalíveis, não vamos errar de propósito, mas estaremos conscientes de que nessa longa marcha da humanidade para a vitória, é muito fácil tropeçar, é muito fácil cair, mas é preciso levantar-se, dar-se a si mesmo tempo para descansar, para levantar da queda, para relaxar a mente, através do auto-perdão, que invariavelmente constitui-se a base do hétero perdão. Porque perdoar, dar além, é um remédio santo. Sempre ouvimos dizer que perdoar é um ato de esquecer o mal que nos foi feito. Esta é a visão teológica, espiritualista, espiritista. O perdão verdadeiro é aquele que se faz acompanhar do olvido ao mal de que alguém se sentiu objeto. Do ponto de vista psicológico, o perdão é uma atitude de não devolução do mal que alguém nos fez. Disse Jesus: fazer ao próximo o que desejar que o próximo lhe faça. Se nós não desejamos ser feridos, não firamos. E se alguém nos feriu, não lhe devolvamos a ofensa, a mágoa, o mal que nos fez. Do ponto de vista da psicologia profunda, perdoar é não conservar a ideia perturbadora, procurando recapitular o momento infeliz. Todos, sem exceção, naturalmente, eliminando-se a presença de Jesus, somos muito sensíveis à gentileza, à bondade, e muito sensíveis à aspereza, à ingratidão, à rebeldia. O perdão, na visão da psicologia profunda, é dar o direito a cada um de ser como é e conceder-nos o direito de sermos como estamos. Se o nosso próximo é assim,
não irei mudá-lo. Mas se eu estou assim, tenho o dever de modificar-me para melhor. Não lhe posso impor que se modifique, porque as minhas palavras serão apenas propostas, diretrizes da pedagogia do bem para ele, que se não estiver em sintonia, não a vai aceitar. Mas eu que estou desejando ser feliz, tenho a psicologia da minha autotransformação. Então eu nunca revidarei mal por mal. Procurarei sempre retribuir com todo o bem. Quando alguém me calunia, e eu lhe dou esse direito de ser caluniador, porque ele é um caluniador, não me posso permitir ser igual a ele, descer ficando com raiva. Porque toda vez que eu fico com raiva, a pessoa está me manipulando. E eu não deixo ninguém me manipular. Eu não posso permitir que um desequilibrado me oriente. Sou eu a pessoa saudável. Então, eu não darei a importância que a pessoa se atribui. Olhá-la-ei como um terapeuta vê o doente, que é apenas doente. Não censuro, ele é doente. Não o castigo, ele está doente. A mim, eu me exijo ser saudável. Porquanto eu tenho uma visão diferente da vida. Se ele deseja transmitir essa visão diferente da vida, é muito nobre, mas não posso esperar que ele a acate, porque ele está num outro nível de evolução. Deveremos permitir que o outro seja até inferior, se lhe apraz. E deveremos permitir-nos o direito também de sermos inferiores, mas não tanto quanto ele. Se achamos que ele nos ofendeu, a nossa é uma situação muito simpática. Primeiro, sabemos que é mentira dele. Segundo, ele sabe que é mentira dele. Se nos caluniou, se foi injusto para conosco, se nos traiu. Nós somos a vítima do companheiro. E ele sabe que é o nosso algoz. Então o problema é da consciência dele. Eu lhe devolvo a animosidade. Perdoo. Não permito ficar manipulado pelo seu ódio, odiando-o também. Não vou tirar a beleza do meu dia de sol só porque ele pretende colocar nuvens escuras na claridade. A minha luz está brilhando e a sua sombra não irá bloquear a irradiação luminífera do meu sol. Agora, esquecer é outra coisa. Na luz da psicologia profunda, o perdão não tem nada a ver com o esquecimento. Na visão espiritualista, o perdão é o total olvido. São dois pontos de interpretação emocional. Não lhe devolver o mal depende de mim. Esquecer depende da minha memória. Quanta coisa eu queria esquecer e simplesmente não esqueço. Não é que não consiga, não esqueço. Porque está impresso em células específicas do meu comportamento cerebral ou nos painéis profundos do perispírito que eu possuo. É uma moça. Eu dou um golpe com o elemento rombudo neste móvel e arrependo-me, mas fica a marca. Até que o tempo, a lixívia do tempo corrige e então eu passo uma massa e recomponho, mas não de imediato. Eu posso reconhecer que não deveria ter feito, mas esse reconhecimento não tira o dano que eu causei. Então, à luz da psicologia profunda, o perdão é exatamente não devolver o mal. Ninguém suponha que o perdão é esquecer do primeiro momento. À luz da psicologia profunda, tenha raiva. Faz muito bem, mas não conserve a raiva, que faz muito mal. Se alguém nos diz uma coisa grosseira, temos um choque. É fisiológico. A emoção nos obriga a derramar enzimas na corrente sanguínea e nós reagimos. É a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Questão 742 de O Livro dos Espíritos.
Mas conservar a mágoa é da minha vontade. Se eu conservar a lembrança, eu tenho um transtorno psicológico, sou masoquista. Gosto de sofrer. E nós adoramos ser infelizes. É tão maravilhoso quando a gente é infeliz, porque todo mundo faz coitado. E a gente fica pior, porque é um pobre desventurado. Só que quem diz coitado não está com pena nenhuma, diz por dizer. E vai embora. E a gente fica aquele depósito de lixo, carregando lixo, intoxicando-se, perdendo a alegria de viver. Então é uma atitude masoquista. Porque o racional é nos libertarmos de tudo que nos perturba. Para isso somos seres inteligentes e possuímos os mecanismos de libertação. Mas ele não deveria ter feito isso comigo. Não deveria, mas fez. O problema é dele. Porque quem rouba, quem furta, é que é o ladrão. Mas ele tomou tudo que eu tinha. Ué, mas vai roubar de outro até o dia que vai para a cadeia. Porque ele já está encarcerado na consciência obliterada. Daí a visão psicológica do perdão é muito diferente da visão espiritualista do perdão. Como nós somos seres emocionais, não devolvamos e trabalhemos para esquecer. À medida que nós formos trabalhando, a mágoa, a ofensa, ela vai perdendo o significado. Ela tem uma visão muito forte na hora que acontece. E à medida que nós vamos descobrindo que demos mais valor do que o que devia, ela vai desaparecendo. Numa hora em que nós estamos de bom humor, ouvimos até desaforo e dizendo, você sabe que você tem razão? Na hora que nós acordamos de mau humor, quem quiser que olhe de lado, quem te pergunta logo, qual é o caso? Não é o ato em si, é conforme nós recebemos o ato. Vai depender de nós como recebemos um presente. Na história da mediunidade, ressalta uma dama notável. A senhora Maria Modesta Cravo, da cidade de Uberaba, médium, que atendia aos necessitados através do venerando espírito Eurípides Barçanufo. Dama de alta sociedade no seu tempo, na época do Zebu, anos 30, 40, ela passou a ter manifestações estranhas. Toda vez que tocava um objeto metálico, tomava um choque de cair. E levada ao doutor Inácio Ferreira, psiquiatra e espírita, ele detectou que era um fenômeno paranormal. E depois de hipnotizá-la suavemente, ela fez um transe profundo. E Eurípides Barçanufo, o apóstolo sacramentano, começou a falar com o doutor Inácio. Tratava-se de mediunidade, de exteriorização fluídica e magnética, que precisava a competente educação. Dona Maria Modesta Cravo, senhora lúcida e muito inteligente, abriu os braços e o coração à doutrina espírita. Leu a obra de Allan Kardec e fascinou-se. E sendo uma dama de projeção e notoriedade na cidade, ela simplesmente deixou de frequentar a catedral, onde tinha cadeira cativa, para frequentar a modesta sala de um centro espírita, onde passou a ser cativada pelos espíritos. E revelou uma mediunidade admirável. Tempos depois, na sua data aniversária, que era celebrada pela cidade, ela recebeu de presente uma vasilha de porcelana inglesa, muito bem decorada e levada por um pobre atormentado desses que vagueiam pela cidade, com um cartão. No cartão, sua amiga de antes lhe dizia, aí segue o meu presente, e dentro dele, o que você merece. Ela ficou sensibilizada. Desenrolou a caixa, retirou o vaso de porcelana e abriu. E estava com dejetos humanos. Ela de forma nenhuma se aborreceu. Um ano depois, quando a sua amiga fez aniversário, ela mandou-lhe um buquê de rosas e um cartão. Agradeço penhoradamente o seu presente. Estou devolvendo o vasilhame de porcelana. O seu conteúdo eu coloquei numa haste de roseira. E agora eu estou lhe mandando as rosas que saíram dali. Deus a abençoe.
É um ato de perdão. Devolver em luz o que se recebe em trevas. Quem ficou bem? A amiga, que posteriormente obsidiada lhe foi pedir passes, ou ela, que tinha as mãos iluminadas pelo amor. Então, do ponto de vista da psicologia profunda, o esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa, o que demanda tempo, reflexão e autossuperação. Então nós compreendemos que o perdão não é conivência com a coisa errada. Quando uma pessoa me ofende, eu não estou de acordo com ele. Simplesmente eu não estou contra ele. Se o meu filho age erradamente, está aturdido emocionalmente, é ingrato, faz tudo quanto me desagrada como se fosse de propósito, eu não estou de acordo. É lógico, mas eu não posso ficar contra meu filho. Porque mais do que nunca ele precisa de mim, ele está doente. Não é normal, isto é, não é saudável uma atitude assim. Mas então eu tenho direito de me sacrificar. Sacrificar? Sim. Aceitou a maternidade, a paternidade, num ato de sacrifício e não de recreação. Ser co-criador é ser co-partícipe da dor e não apenas das alegrias. Será que Deus nos abandona toda vez que somos ingratos para com Ele? Que blasfemamos, que fazemos tudo quanto não devemos? Então, o perdão não é conivência com a coisa errada. Também o perdão não é uma atitude para fingir que tudo está bem. A pessoa me ofende, me desculpe, ok, mas ele me paga. Não, me desculpe, não posso. Hoje eu não posso desculpar. Perdoe-me, ainda não posso. Estou muito magoado. Você não deveria ter feito isso. Então agora deixe-me digerir. Porque nós dizemos assim, Deus te abençoe, eu te perdoo. E no dia seguinte amanhece com dor de cabeça. Porque não digeriu. Desse tempo, o que não devemos, voltamos a repetir, é devolver o mal que nos foi feito. A pessoa nos diz uma palavra grave. E nós conseguimos segurar. E logo depois a pessoa, olha, você me desculpa, eu não tive a intenção. Mas você disse. Você vai me desculpar. Estou pensando. Mas então não perdoa? Você não é espírita? Não, vamos começar nova discussão. Sou espírita e não perdoo. Agora dê-me tempo. Vou diluir. No momento próprio não é necessário que eu diga eu lhe perdoo ou eu o perdoo. Não, não. Isso é um pouco de perfumaria, de exibicionismo. Eu te perdoo com todo o meu coração. Perdoe mesmo sem o coração. Simplesmente não guardamos ressentimento, nem nos afastamos da pessoa. Porque te perdoa, mas com ele nunca mais. Não. Quem me fizer, faça bem feito, porque nunca mais. Nada disso. Quem me fizer, faça, continue fazendo, porque o problema é da pessoa. Com a minha atitude de perdão, eu não a vou modificar, eu vou tornar-me melhor. Isso é diferente.